Vamos aí à palavra do Senhor. Vamos à palavra do Senhor. Vamos. Diga. Fala comigo. Não. Vai desligar. Pega aí a sua Bíblia. Tem uma Bíblia, eu sei que você tem. Prepare aí a sua Bíblia. Nós usamos Filipenses, né? Vamos usar agora Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 1. O tema de hoje é, segunda parte, recebereis poder. Vamos ler do primeiro até o número 8. Temos aí 30 minutos. Escrevi o primeiro livro. Está entendendo aqui? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele está falando sobre quem? Quando ele diz escrevi o primeiro livro, ele está falando sobre quem? Sobre o livro que ele escreveu, o livro de Lucas. Então ele escreveu um livro de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Então ele disse, escrevi o primeiro livro, porque todos os dois livros ele escreveu para esse cidadão aqui, Teófilo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos, quem escolhera foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Jesus, depois que morreu, apareceu aos apóstolos, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, porque em Jerusalém começou a perseguição. Jesus morre, matam Jesus, ou ele entrega a sua vida por nós, e ali se incrementou uma perseguição contra a igreja. Nós destruímos o líder, vamos acabar com os seus seguidores. Então começou a perseguição e eles estavam tentando fugir de Jerusalém, mas a ordem foi contrária. Jesus falou, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém. Muitos medrosos, né, iriam fugir, né, irmão? Muitos medrosos iriam fugir, né? Mas estava ali o povo que Deus escolheu para receber o Espírito Santo. Então diz, que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim mesmo ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ele está um batismo e está já pronunciando e anunciando, fazendo um prenúncio de que o batismo de João iria desaparecer, né? E vos sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos competem conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Então esse negócio de ficar adivinhando o que vai acontecer, isso é coisa do diabo. Olha lá, eles queriam saber o que iria acontecer. Ele falou logo, não compete a vocês conhecer nada agora. Não compete a vocês conhecer o tempo, épocas que o Pai reservou. Versículo 8, que é o nosso tema, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha o que ia descer sobre a igreja, como é o nome? Espírito Santo.
e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de brancos se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Então quer dizer que a sua volta vai ser notada por todo, não vai ser um troço escondido, como alguns débeis mentais pregam por aí, né? E esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que ditas daquela cidade, tanto como jornada de um sábado. Vamos orar ao Senhor. A palavra foi lançada, a semente foi lançada, meu Deus. Agora a minha torcida espiritual é que do outro lado, eu sei que aqui as ovelhas se encontram, mas lá do outro lado eu não estou vendo essas centenas de ovelhas que estão pelas rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook, o YouTube, o WhatsApp. Eu não sei quem são. Essas que estão aqui, eu sei quem são. Meu Deus, eu sei que esta semente, que é boa, que ela já está caindo, já foi lida, e ela vai ser espalhada no coração dos teus filhos e celebrada com alegria. Eu oro em nome de Jesus e o povo do Senhor amado, que Jesus morreu por vocês, tantos que se reúnem aqui, quanto as centenas que estão lá fora, podem todos concordarem comigo e dizerem todos amém, amém e amém. Dá-lhe um aplauso ao Senhor Jesus. Oh papai, obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado a todos os cooperadores do reino de Deus. Essa palavra que Jesus falou, que foi escrita por Lucas, fica em Jerusalém, espere em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos. Será que Jesus inventou essa palavra naquele momento? Ou isto que Jesus falou já tinha sido dito por algum profeta de Deus? Se você for lá em Joel 2:28, em Joel 2:28, olha o que ele disse ali: e acontecerá que depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E se passaram centenas de anos, até se cumprir isso que foi dito em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Então, Deus estava falando através de Jesus Cristo, que o povo que recebesse o Espírito Santo, eles receberiam não só dons de línguas, nem só profecias, como diz, né, a palavra do Senhor aqui em 1 de Coríntios 12, cinco, 4 ao 10.
Olha o que diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo Espírito que Joel profetizou, é o mesmo Espírito que Jesus falou que viria. Ele falou, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então é o Espírito Santo que distribui, é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Senhor Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação, olha aqui, do Espírito. Esse Espírito que veio sobre os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, lá em Jerusalém, essa manifestação diz que é uma manifestação do Espírito, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito, vê que é tudo pelo o Espírito. É o Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo. O Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro no mesmo Espírito a fé. E a outro no mesmo Espírito dons de curar. E a outro operações de milagres. E a outro profecias. E a outro discernimento de espíritos. E a um variedade de línguas. E a outro capaz. Você vê que num culto, isso aqui ele está distribuindo isso num culto. Então ele diz que, volta para trás um pouquinho, irmão, volta. Aí, operações de milagres, mais para trás. Aí, mais, deixa eu ver. Aí, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ó, manifestação do Espírito, conhecimento. Depois, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagre, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a um, você vê que ele coloca, quando vai falar em línguas, ele fala a um, porque ele não quer maluquice dentro do culto. Ele não quer um culto blá 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 blá, como você vê aí nas redes sociais. Ele não quer esse tipo de culto. Variedade de línguas. E a outro, tem a variedade de línguas? Tem, mas tem a outro a capacidade de fazer o quê? De interpretar as línguas. Então, as línguas temos junto com a interpretação das línguas, para que a igreja receba a edificação. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo tem muitos membros, todos membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, estou mostrando aqui que esse Espírito Santo que veio lá atrás, que foi profetizado por Joel, que Jesus falou, fiquem reunidos em Jerusalém, não fuja, eu sei que vai ter a perseguição, vão pegar alguns, vão perseguir outros, eu sei que tem muitos de vocês estão com medo, mas não se escondam, fiquem em Jerusalém, que eu vou dar a vocês algo que vocês vão ter coragem. Por isso que Paulo chega a Timóteo e diz, olha, Deus não te deu o espírito de covardia, mas de amor, de poder, de moderação. Então quando você volte para lá, irmão, para Atos 1:8, Atos 1:8, então diz que, mas recebereis poder. Eu falei nesta manhã sobre essa palavra poder. Eu não sei se você entende o que é isto aqui, esse recebereis poder. O que é receber, pastor? É acolher. Quantos foram selados com o Espírito Santo aqui, irmão? Pastor, mas eu não falo em línguas, porque diz ali a igreja A, B, C, D, F, G, H, diz que quem não fala em línguas não é batizado. É porque eles não conhecem a Bíblia. Se eles conhecessem a Bíblia, eles não blasfemavam dessa maneira, né? Línguas é dons, como a profecia, como a cura, como a palavra do discernimento,
como a palavra da sabedoria, como a palavra do conhecimento, tudo isto são dons, ou seja, presentes que Deus dá à igreja para edificação do corpo. Os dons não é para para minha exaltação. Muitos que Deus usa com dons, eles estão usando dos dons para se promoverem, para se tornarem estrelas do culto. Quem sabe disso? Que existem muitas igrejas que têm as suas estrelas. O bispo fulano, o apóstolo Beltrano, o pastor Canela Fina, do Pezão. Então tem essa turma aí que usa dos dons, que eu às vezes até duvido que seja dom da parte de Deus, né? Manifestações da parte de Deus. Então agora eu quero que você vá em Atos 2, 1 a 4. Olha lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes, não sei se você já ouviu falar assim: eu sou pentecostal. Quem já ouviu falar nisso? Eu não sou pentecostal, eu sou pentecostal. A pessoa não sabe de nada, né? Se ela soubesse o que é Pentecoste, Pentecostes era uma das festas, uma das festas dos judeus, que no dia que Deus derramou o Espírito Santo em Jerusalém, havia essa festa chamada festa de Pentecostes. Olha só, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o dia da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam lá na festa, devia ser essas festinhas que tem barraquinha, né? Vendia coisa, tinha mágico, então tinha um monte de coisa, né? Na festa, comida. Era uma festa que trazia pessoas de tudo quanto é parte da terra, gente de todas as línguas, de todos os povos. Então eles iam para essa festa. Aí calhou que esse dia que Jesus marcou para derramar o Espírito Santo. Passa à frente, irmão. De repente, estavam reunidos. A igreja está reunida. Então, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram línguas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e apareceu cada um deles. Todos ficaram, diga, todos ficaram, todos que estavam reunidos naquele lugar, diz que todos ficaram como? Cheios de quem? Do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas. Deixa lá, irmão. Essas outras línguas não é língua que se fala aqui, não. Línguas espiritual. Essas línguas aqui do capítulo 2 são línguas idioma. Não tem nada a ver com línguas pentecostal, como eles chamam, né? Isso aqui são idiomas, ao ponto que as pessoas que eram de outras nacionalidades, de outros países, pessoas que vieram de todos os lugares, o dia de Pentecostes, quando eles ouviram o barulho que eles estavam fazendo dentro do cenáculo, e todos pararam para ver o que estava acontecendo, e olharam e falaram: eles estão todos bêbados, Então ele diz que eles começaram a falar nas línguas das pessoas que estavam ali presentes. Então os discípulos estavam falando numa língua que os visitantes daquela cidade estavam entendendo como se fosse a língua deles. Então isto foi um milagre que aconteceu nesse dia. As línguas dos discípulos, as línguas espirituais, não eram línguas, vamos colocar se fosse aqui no Brasil, estava falando, tinha chinês, tinha português, tinha japonês, tinha argentino. Então quando eles começaram a falar o argentino, o português, todos eles entenderam como que eles estavam falando na linguagem de cada nação. Então foi um milagre que Deus operou, ao ponto que eles falaram: eles não são todos iletrados, como é que eles estão falando a nossa língua? Eles não conhecem o nosso idioma, eles estão falando perfeitamente o nosso idioma. Então esse foi o milagre que aconteceu aqui nessa passagem aqui. Falaram em outras línguas,
e segundo o Espírito lhe concedia que lhe falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de, olha aqui, o que eu acabei de falar, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando pois se fez ouvir aquela voz, afluiu uma multidão que se possuiu de perplexidade. Eles ouviram o barulho que eles estavam fazendo naquele cenário. O pessoal saíram das festas e vieram para perto. Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria. Então não está falando em língua espiritual, está falando na língua idioma. Aqui eles começaram a falar no idioma que os outros falavam. Então diz, ouviam falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Viu? Então não tem nada ali de língua espiritual. Era uma língua. Deus deu uma sabedoria para os discípulos naquele momento, que eles começaram a falar nas línguas das nações que estavam reunidos, e eles começaram a entender que os discípulos estavam magnificando a Jesus, glorificando a Jesus, e todos eles ficaram atônitos. Ele falou: como pode? Como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais de Mesopotâmia, judeu da Capadócia, ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeu como prosélito, cretenses e arábios. Como os ouviram falar em nossa própria língua das grandezas de Deus. Então eles entenderam que os apóstolos estavam engrandecendo a quem? Nas línguas deles. Se foi um poder sobrenatural que caiu sobre os discípulos de Jesus, porque as línguas, por isso que as línguas é para ser interpretada, que língua por línguas, ninguém entende nada. O que adianta? Você imagine se os discípulos estivessem falando línguas espirituais ali, aquele povo iria olhar e falar assim: ah, tá doidão, já tomou a 52, tá todo mundo bêbado, fumou maconha, se embriagou, não estão puros, beberam muito, estão de ressaca. Mas Deus foi tão poderoso, Deus usou eles para que eles falassem na língua das pessoas. Viu aquelas nações todas que nós lemos? Estavam reunidos. Os discípulos falaram em todas as línguas maternas. Entendeu? É isso que o texto está dizendo. Se alguém interpreta de outra maneira, é interpretação pessoal. Mas o texto diz, é isso. Volte lá, irmão, para Atos 1:8. Eu quero falar desse poder agora. Poder. O que é esse poder, pastor? Você viu ali o poder, né? Que eles teve o poder. Porque as pessoas, quando pensam em poder, quando você pensa em poder, agora eu estou falando aqui para os pentecostais, que diz que é pentecostais, porque é a festa de Pentecostes, eles não sabem disso. Para esses que dizem que são pentecostais, que pula, grita, fala em língua, blá 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 blá, a vida inteira, deixa eu falar para eles que Deus usou os discípulos em língua, mas não foi línguas estranhas espirituais, foi línguas, idiomas, que foi traduzido pelo Espírito, que fez com que a plateia toda que estava reunida fez entender. Isto foi uma manifestação do poder do Espírito Santo. Então diz que esse Espírito, quando viesse até nós, traria uma coisa chamada poder. Diga, poder. Então você tem que entender o que é poder, pastor. Poder quer dizer autoridade. Quando alguém tem autoridade, diz que essa pessoa tem poder. Poder quer dizer controle, direção, capacidade, mando, habilidade, gerenciamento, faculdade, regência, habilidade,
talento, mando, gestão, atributos, capacidade, oportunidade. Então essa palavra poder, que vem do original chamado dunamis ou dínamos, que quer dizer uma dinamite explodindo, boom, boom. Então esse poder que Lucas descreveu dizendo que quando o Espírito viesse, derramasse sobre a igreja, ele daria poder. Diga, poder. O que é esse poder? Eu disse esta manhã que essa palavra dunamis ou dínamos, que quer dizer poder no grego, ele tem 4 sinônimos no grego. Primeiro é exousia, que quer dizer autoridade delegada ou autoridade dada a alguém. Ou seja, a igreja precisa de entender, eu digo igreja, eu digo vocês. Nós precisamos de entender que quando recebemos a palavra, recebemos a Cristo, fomos batizados, recebemos um nome chamado poder. Então esse poder, ele não veio do além. Esse poder é Deus nos delegando alguma coisa. É como se Deus aparecesse para nós e dissesse: eu te dou o poder. Aí você vai perguntar: para quê? Para tudo. Estava aqui na porta agora, estava eu e minha esposa ali. Aí a senhorinha saiu dali, lá naquela janela lá, olha lá, Wanda, tá a luz lá, ó. Lá naquela portinha lá. Saiu duas senhoras, uma senhorinha e uma outra mais, uma na frente, possuída com um espírito ruim. Possuída. Aí eu estava na porta, ela já começou a jogar troço assim. E estava sem luz, né? Tem sem luz lá dentro. Eu perguntei: está sem luz? Aí o bicho jogando troço em cima de mim. Aí eu levantei minha mão dali da porta, falei: está repreendido no nome de Jesus, recue agora. Ela entrou, fechou a porta, jogou uma água ali, e fechou a porta e caiu, fui lá para dentro. Então você vê o poder, é o poder que Jesus nos deu. O mal, ele foge, não é do pastor, ele foge da igreja que recebeu o poder. Você é igreja? Então diz que esse poder foi dado à igreja. Diga, foi dado à igreja. Essa autoridade delegada. Eu faço o que, pastor? Eu falo. O que está acontecendo com a tua casa, com a tua vida, com a tua família, com os teus negócios, que você está achando que não está bem? Comece a falar. Comece a desligar e comece a ligar. Comece a dizer: eu não recebo, eu não concordo, eu não aceito, eu expulso. Mas pastor, isto acontece? Sim, segundo diz a palavra, ele nos deu poder. E essa palavra poder, do original, quer dizer exousia, que quer dizer autoridade delegada por Deus. Não foi um homem que te deu autoridade. O pastor vai colocar óleo na minha cabeça, vai transferir. Quem já viu essas birutices? Transferência de unção, de poder. Quem já viu? Aí a pessoa vai na igreja, aí vou lá no apóstolo, o apóstolo vai me jogar óleo e vai transferir para mim a unção. Mentira, não existe isso, irmão. São um bando de mentirosos. E está cheio de gente boba, que não conhece exousia, ou seja, a autoridade delegada. Diga, foi me dado esse poder. Diga, Deus me deu esse poder. E diz que exoshuro, que quer dizer força física. Quando você recebe esse poder, você não recebe um poderzinho para ficar blá 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 e outro fala em línguas aqui, entendeu? Não, nem eu. Vamos continuar essa brincadeira. E o povo está gostando. Vamos lá. E o povo fica gostando dessa palhaçada. Quem sabe disso? Que poder. Aí depois eles vão para a rede social. Que culto abençoado. E você vai ver o culto, não teve uma palavra, não teve um ensinamento, não teve uma glória para Deus. Tudo uma encenação de palhaçada, e dizendo que essa palhaçada é poder. E você vê que a maioria tudo doente.
esse mesmo que fica tudo doente. Quem está doente, vai lá. Meu irmão, você não estava com o Espírito Santo, agora você não sabe que o Espírito Santo é exoshuro, que quer dizer força física, que ele, quando vem à tua vida, ele mexe no teu corpo também. Ele mexe no teu corpo também. Você vai nas redes sociais, você vê as igrejas, quem está doente fica em pé, 99,9% todo mundo doente. Cadê o exoshuro, a força física que vem através do Espírito Santo, do poder? Pastor, tudo bem, é lindo demais o que aconteceu com os discípulos, mas isso aí é os discípulos, isso aí não tem nada a ver com a igreja. Agora, e a gente? Aonde que a gente entra nesse negócio aqui, pastor? Porque ali Jesus falou para o discípulo, aconteceu, e para a gente? Eu vou lá para Jerusalém também, vou entrar no cenáculo, vou lá reunir lá na festa de Pentecostes, para ver se desce sobre mim. Não, ali já foi. Agora, e com a gente? Como é que se passa? O que vai se passar para a gente receber esse poder? Efésios, capítulo 1. Efésios, você que está aí pelas rádios, não desligue não, irmão, não, porque eu estou falando do Pentecoste, né? Você está aí falando em línguas aí, né? Traduza para mim aí, poder entender aí. Capítulo 1, versículo de número 13 e 14. Eu disse essa manhã, falando com bastante calma, explicando sobre isso. Nós vamos ter agora 10 minutos e vamos terminar. Em quem também vós, depois, diga comigo, depois, não é antes, diga, é depois. Depois de quê? Depois que... Então, a manifestação do Espírito na vida de um crente no século 21 é assim. Primeiro tem que ouvir. Diga, ouvir. Então não é não, pastor, esse negócio de igreja, de congregar, está por fora. Agora é em casa, a gente está em casa. Agora, sabe, não, é em casa. Eu leio minha Bíblia, sabe, pode deixar, eu leio minha Bíblia. Ela está lá aberta, lá na estante, está no Salmo 23, que já até perdeu até o número, de tanto cocô de mosquito, que já até perdeu o número, né? Ele lê a Bíblia, né? Tem umas Bíblias aí que só tem uma página amarela, o resto tudo é branquinha, quer dizer que aquela página amarela fica aberta e nem mexe na Bíblia, então não suja, não mancha a Bíblia, né? Então, olha o problema aqui, ó. Depois que acontece o quê? Tem que ouvir o quê? A palavra. Mas o que se imagina quando diz, eles cortam, se eles leem isso aqui, eles vão cortar isso aqui, ó. Aí vão falar, depois que ouviste a palavra. Então ele fala, é a palavra. Qual palavra? Qualquer palavra. Vamos fazer a corrente, vamos fazer a campanha, a campanha de 21 dias, a campanha do jejum, do monte. Vamos fazer. Não, ele não fala que o Espírito Santo vem por aí. Olha o caminho do Espírito Santo até a nossa vida. Depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, primeiro, não é ficar lendo a Bíblia em casa, sem cultuar, sem ouvir. Não, eu não escuto ninguém, pastor. Eu pego minha Bíblia, sabe? Eu pego a minha Bíblia e agora eu já estou alfa, ômega, beta, sabe? Eu estou lá no Centauro, Touro, Aquários. Tem até irmão nosso falando nas redes sociais sobre, como é que é? Que é câncer, como é que é o nome? Signo, graças a Deus que você não está velho, irmão. Só eu. Você lembra de tudo. Signo, tem até irmão nosso falando de signo no Facebook, isso é legal, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então, é a palavra da onde? Verdade. Aí é o primeiro passo. Aí diz que essa palavra da verdade, ele chama de quê? Evangelho
da vossa salvação. Então tem um caminho para o Espírito Santo. Lá atrás, no livro de Atos, o caminho foi: fique em Jerusalém, reúna-se ali e começa a louvar. Então, no mínimo, eles estavam tudo cantando, tudo louvando a Deus. Sabe lá, o Marco estava lá tocando o teclado lá, e todo mundo louvando, cantando, e de repente veio lá um vento, um som de um vento encheu a casa, e diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ali aconteceu daquela maneira. E com a gente, como é que acontece? Diz que eles começaram a falar em outras línguas. Qual línguas? As línguas das nações. Então diz aqui, ó, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o evangelho da salvação. E agora? Tendo nele, você tem que crer em quê? No evangelho da salvação. Tendo nele também crido, a palavra da verdade, o evangelho da salvação. E venha lá, ó, Tito 1:1, depois volta para cá, irmão. Tito 1:1. Tito 1:1. Olha o que diz ali. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é de quem? Dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então a fé já pertence a quem? Diga, aos eleitos de Deus. Então, volta para lá, para aquele texto. Paulo, quando diz a Tessalonicenses, ele diz: para que sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Está lá em, depois, não precisa botar lá não. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versos 2. 1:13. Tendo nele também crido, por que você creu? Porque você nasceu com uma fé para crer. Tudo que você escuta através do evangelho é algo espiritual. Não é, bebo água, 2 golinhos, bota água na cabeça, ou unge a testa. Isso aí é carnal. Então, quando você escuta algo espiritual, há uma necessidade, uma dependência de você ter isto aqui, o Espírito Santo. Então diz que quando você crê no evangelho, aí acontece o fenômeno que aconteceu contigo: fostes selados com o Santo Espírito. Da onde? Que promessa? Você leu aonde comigo? Joel, capítulo 2, versículo 28. Então, quando Paulo fala assim, ó, foste selado com o Santo Espírito da promessa, então ele está falando do profeta Joel. Paulo está se referindo ao profeta Joel. Pastor Pedro Inácio. Então quer dizer que a vinda do Espírito Santo, para trás um pouquinho, irmão, ela compromete uma série de coisas. Sim, primeiro ouvir, e tem que ser a palavra. Eu disse essa manhã, quando você frequentou aquela igreja, você ficou lá 5 anos, 10 anos, 3 anos, 20 anos, tem gente que ficou 30 anos, e não pregava o evangelho, vivia de campanha, corrente, e água benta, e fogueira santa, sabe, a terapia, essas feitiçarias que eles fazem muito bem, né? Isto não é evangelho, isto não é palavra da verdade, isso não é evangelho. Então isto não traz à vida de um eleito algo chamado fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então como é que as pessoas viviam lá nesses lugares, pastor, há anos e anos, debaixo de emoção? Tua família, tá, irmão? Lá na porta lá. Você, eu não falar seu nome, você está na porta? Quem está na porta? Teus parentes, vive lá, miliano,
nunca serão selados, eles vivem de emoções. A igreja, ela passa emoção para as pessoas, ela arrepia. O pregador está querendo fazer, até as músicas. Pergunta aqui o irmão aqui, qual eram as músicas? Duvido que ele tocava esse tipo de música quando o pastor estava pregando. E quando estava orando, só música de funeral, música que faz a pessoa chorar, música que faz mexer com a emoção, para arrepiar, para fazer a pessoa se render, ficar molinha, sabe? Vai amolecer. Você vê o cachorrinho, você vai passar a mão na barriga dele, primeiro ele não gosta, daqui a pouco você passa, aí daqui a pouco ele vai, daqui a pouco ele levanta as patinhas, ele se entrega totalmente. É assim que eles fazem com as pessoas. Então eles tratam com as pessoas na emoção, e não tem nada a ver com o Espírito, porque o Espírito só vem à vida da pessoa quando ela ouve o quê? Qual palavra? Que é o quê? O Evangelho. Que Evangelho é esse? Da salvação. E quando eu creio, o que acontece comigo? Eu sou selado. Aí acontece vários nomes. Eu passo a ser templo de Deus, eu passo a ser santuário, eu passo a ser casa espiritual, tabernáculo de Deus, morada do Altíssimo, batizado, selado, ungido, Deus habita em mim e cheio do Espírito. Então tudo isto passa a ser você e eu, depois que nós passamos por esse trâmite. Volta um pouquinho para trás. Depois, diga assim, depois. Então não tem esse negócio, olha, escutou uma pregação, chorou muito, o pastor fez uma pregação que fez todo mundo chorar. Quem já viu, Senhor? Todo mundo chorando, meu Deus. Você está numa igreja, está no cemitério, irmão, está internando quem? Para ficar chorando. Você está na igreja, celebrando. Aqui é vida, aqui nós estamos cantando para Jesus, estamos ouvindo palavras de vida. Por que eu vou ficar aqui chorando? Então, porque eu não estou aqui tocando na carne da pessoa, eu estou aqui fazendo com que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que ouviu o Evangelho da salvação. Aí cai algo sobre você, o que cai? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Diga, selado, ungido, batizado. Agora eu me torno casa de Deus. Eu estou cheio do Espírito. Diga, eu estou cheio do Espírito. Então essa palavra poder, quer dizer no dunamis, ou dínamos, que quer dizer dinamite explodindo, quer dizer nos 4 sinônimos no grego: exousia, autoridade delegada ou dada por Deus. Deus te deu o Espírito Santo e te deu poder para você dizer. Você pode dizer ao câncer, você pode dizer para a dor que está em você, você pode dizer, irmão, eu já orei, escuta só, eu já orei por geladeira, eu já orei por bujão de gás, eu já orei por peixe que morreu e ressuscitou. O irmão falou, meu cachorro está passando mal. Eu falei, ora pelo cachorro, irmão. Foi isso que eu falei? Ele fez o quê? Orou pelo cachorro, o cachorro ressuscitou na hora. É o poder. Não é verdade, irmã? É o poder de Jesus, gente. A gente tem que fazer o que Ele mandou. Ele falou, recebereis poder, recebereis força. Foi me dada, me delegada algo para mim. Então eu tenho que usar. Você imagine, eu te dar alguma coisa, um presente para você. Eu te dei um presente. Cara, nunca vi aquele... dei um presente para o pastor nunca usou. É chato, né? É chato, pelo menos usar uma vez e mostrar, estou usando, né? Pelo menos mostrar que está usando uma vez ou outra, mas nem usar. Então Deus nos dá esse presente, Ele nos delega a autoridade. Diz aqui em Lucas capítulo 10, versículo 19, Lucas 10, 19, olha lá, irmãos, eis aí vos dei autoridade. Essa palavra autoridade é sinônimo de poder. Eis aí vos dei ou vos darei? Dei. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo poder de quem? Você tem poder sobre todo o poder do inimigo.
todo poder do diabo. A Bíblia diz que o poder que está sobre nós está acima do poder que o diabo tem e os seus demônios. Você tem poder? Ai, eu tenho medo. A minha vizinha, eu tenho um primo, tinha, né, que ele faleceu, agora ficou lá o neto dele, no lugar dele, que é chefe de terreiro. Quando ele chegava no quintal, parece até... o gatinho está assim brincando e chega o cachorro, o que o gatinho faz? Pica a mula, né? Corre. Acontecia isso no quintal. O cara chegava, todo mundo saía correndo, fechava as portas, ficava todo mundo dentro de casa e eu saía. E aí, primo, tudo bom? Tudo bom. Você não tem medo de mim, não? Falei, você é feio, mas não é tanto, né, irmão? Medo de você porque eu chego aqui, todo mundo se manda, todo mundo se esconde. Eu falei, eu não tenho medo de você, você não tem mais poder do que eu, você pode ser o chefe das 7 estrelas, das 7 tumbas, das 7 cabeças. O que está em mim é maior do que todos que estão com você. Aí ele sabia que não podia comigo, porque o que estava em mim, o que Deus delegou para mim, não só para mim, para você que está aqui. Você tem poder. Você tem poder de fechar essa porta. Você tem poder de abrir essa porta. Você tem poder de mudar uma história, de mudar algo que está sucedendo na sua vida. Como que eu vou fazer? Com as palavras. Você não pode sacudir a pessoa, muda. Você pode orar, mandar palavra, orar pela tua mente. Aí minha geladeira parou, deu aquela tremedeira. Falei, não. Me ajoelhei no motorzinho dela e comecei, em nome de Jesus, volta agora. Ela... Se ele falou que ele me deu poder, e esse poder é uma virtude, esse poder é uma gestão, esse poder é um atributo dado por Deus. Olha o que nós fazemos aqui, ó, com o nome com a autoridade. Pisar serpente. Você lembra de serpente? Você lembra da serpente? Deixa eu te ver aqui uma coisa aqui. Serpente. Atos 28, 4. Põe lá, irmão. Ao 6. Terminamos. Atos 28, 4 ao 6. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque é salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu o quê? Então esse poder que Paulo recebeu, ixoxuro, que quer dizer força física. O Espírito Santo, ele atua no teu corpo, ele atua dentro de você, ele atua nos teus ossos, ele atua na tua mente, ele atua no teu coração, no teu fígado, no teu baço, no teu rins, no teu sangue, nos teus olhos, nos teus ouvidos. O Espírito Santo atua, irmãos. Dá um aplauso, irmão, bem forte ao Senhor. Glórias a Deus. Olha lá, porém sacudindo no réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele o quê? Alá. Ele não era um Deus, mas é um Deus com letra minúscula, porque Deus deu a Paulo o seu poder. Só a Paulo, graças a Deus. Deus deu a igreja. Diga, a igreja. Pastor Pedro Inácio Rodrigues, como diz o nosso irmão aqui. Efésios 1. Oh meu Deus, queria acabar com tudo logo, Senhor. Aqui no versículo 19, 20, 21, 22 e 23. Terminamos, agora terminamos de verdade. 19. E a qual a suprema grandeza do seu poder para com os que... O poder atua, você usa do poder de Deus. Quem é que usa?
Quem? Quem crê. Será? É meio difícil acreditar nessa história, hein? Mas deixa lá. Não vai acontecer nada contigo. Você pode ficar tranquilo. Qual a suprema grandeza desse poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo Jesus, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, olha, domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser a cabeça sobre todas as coisas. O deu a quem? A quem ele deu o poder? A igreja. A igreja está aqui? E o deu à igreja. Quem é a igreja? A qual é quem é? É quem é a igreja? É o seu corpo. Você é membro que forma o corpo. A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então a Bíblia diz que ele governou, reinou, subiu e deu à igreja. Você tem poder. Recebe isso. Não sai por aí chorando. Eu estou desesperado. Eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer. Usa do poder. Usa da palavra. Usa da autoridade. Liga. Ela está com lepra. Quando eu fui atender uma parente minha com lepra. Está com lepra, tua tia. Tomou o corpo dela todo. Já passaram óleo, já passaram sal, já passaram enxofre, já benzeram, já botaram sangue de galinha. Aí vai eu lá, punha minhas mãos e repreendi aquela lepra. 3 dias depois, aquela mulher estava limpinha até o dia de hoje. Hoje ela está com 87 anos. Está lá vivendo a vida dela. Só para mostrar o poder da ressurreição. O que está em tua vida é poderoso. Ele te deu poder, 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 Ele nos deu poder. Assim seja. Assim diz o Espírito Santo. Vamos ficar de pé, irmão, vamos terminar. Quero cumprimentar.